Acho que foi, né? Tá. É, Oi, eu sou o Daniel, esse é o canal do Peteco, o PET de Engenharia da Computação, da UTFPR. Hoje, no quadro Mesa Redonda com Egressos, eu vou falar com a Paula Rodrigues, que é foi aluna, né, do BSI. E aí, Paula, pode se apresentar aí para o pessoal do canal? Então, eu sou a Paula, eu tô agora com 22 anos e eu me formei no final do ano passado em sistemas de informação. Beleza. Aqui nessa conversa a gente vai falar um pouco sobre algumas visões de mundo dela e tal, mas e por cima, o principal mesmo vai ser a trajetória profissional dela e as escolhas que ela fez nesse processo. Eu vou começar perguntando algumas coisas sobre o curso. Bem do começo mesmo, como e por que você escolheu fazer BSI, né? E por que não TFR? Enfim, se você puder começar desse ponto. Então, eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada à computação, mas, para ser muito sincera, quando eu entrei, eu não entendia direito a diferença entre BSI, ciência da computação e engenharia da computação. E eu escolhi a UT muito por conta da grade do BSI na UT ser muito livre. A partir do segundo ano, a gente basicamente pode escolher as trilhas que a gente vai fazer, pode escolher no que a gente vai se especializar dentro da computação, e isso me chamou muita atenção. Assim, eu entrei com uma ideia formada, ao longo do curso eu fui mudando essas ideias e o curso foi dando fit assim, com as minhas mudanças, eu fui conseguindo adequar bem. Uhum. Não, não, legal, legal. Como você falou, ao longo do tempo, sua percepção foi mudando, né? Você consegue me dizer quando mais ou menos assim, você percebeu que a escolha tinha sido acertada? Eu acho que foi ali, assim, que eu tive certeza absoluta ali no começo do terceiro ano, eu acho, de graduação, porque foi quando eu comecei a pegar matérias mais específicas. Eu tinha Uhum. amigos da mesma área em outras universidades que, tipo, não tinham ideia das matérias que eu estava fazendo, e eu sempre fui muito empolgada em pegar coisa diferente, coisa nova e tal. Então, poder fugir um pouco do padrão, assim, da computação, de desenvolver sites, desenvolver aplicativos e etc., foi bem interessante para mim. Uhum. Não, bacana, bacana. Desse começo, até chegar nesse ponto mais avançado, você consegue me elencar algumas das principais dificuldades que você percebeu desse início do curso? Tanto da transição do ensino médio para o ensino superior, quanto do próprio curso especificamente mesmo? Eu tinha muita vontade de fazer atividades além do curso. Então, uma Uhum. dificuldade que eu tive foi de realmente achar essas atividades. O Peteco foi uma das atividades que eu fiz, mas assim, até eu entender aonde eu deveria procurar o processo de inscrição e o que eu ia conseguir fazer, o que eu faria dentro do Peteco, eu diria que eu fui entender direito o que são as atividades extracurriculares depois que eu já tinha feito elas, assim. Uhum. Porque isso foi uma dificuldade que apareceu bastante para mim. Eu entrei no PET meio que de cabeça, e quando eu já estava no PET, eu entendi o que eu tinha que fazer ali. Uhum. Não, é legal isso, né? Porque é sempre um processo em construção que você está dentro dele, né? Então perceber ele de fora é sempre difícil, né? Geralmente acontece mais fácil depois, né? Quando você olha para trás. Com certeza. E você comentou bastante da variedade, né? Das possibilidades que tem no curso. Esse é um ponto, inclusive, que eu queria tocar, porque eu vejo, pelo menos aqui no escopo local, regional nosso, como um diferencial até da UT. E eu queria saber como você vê essas diferentes possibilidades em reflexo no mundo, né? Qual o tipo de perfil de pessoa se encaixa em qualquer um desses tipos, né? E da sua visão mesmo, não estou pedindo uma teoria sobre isso, mas como você vê mesmo, sabe? As pessoas que você conhece, enfim, ou como você vê as pessoas que você trabalhou com dentro dessas trilhas, né? Eu acho que as trilhas são muito boas, assim, eu gosto muito dessa ideia de fazer as trilhas para que a gente possa conhecer diferentes áreas da computação, principalmente para quem quer seguir uma carreira mais acadêmica, que foi o que eu acabei escolhendo, porque ela te dá uma noção que muitas vezes as outras pessoas só vão ter no mestrado, assim, do que você gosta e do que você não gosta. Mas eu acho que você tem que ter um autocontrole, digamos assim, uma responsabilidade muito forte, porque como fica muito livre, eu conheço bastante gente que acabou se perdendo ali no meio, fazendo às vezes matéria que não precisava e não contabilizando a hora que precisava. Então, era muito comum ouvir relatos assim de pessoas, nossa, meu curso deveria ter durado 4 anos, mas durou mais, e não porque
eu não consegui dar conta, mas porque eu fiz muita coisa que não precisava e eu não tive essa noção. Então, eu acho que se encaixa bastante em qualquer perfil, mas eu só diria para ter esse cuidado, assim mesmo. Se você quiser fazer mais coisas também não tem problema, mas é só para caso você não queira passar mais do que o tempo necessário na universidade, esse tipo de cuidado eu acho que é importante para esse nosso modelo, que eu acho que é bem diferenciado. Uhum. Não, é legal, você tocou em dois pontos também que eu queria falar. Eu vou começar pelo primeiro aqui, que eu acho que está mais coeso, está mais próximo, que é o que exatamente você achou interessante focar quando você precisou decidir, né? Como você falou, são várias opções, então em algum momento a gente tem que decidir. Geralmente essa parte é a mais difícil. Eu queria perguntar tipo, mais concretamente o que você decidiu focar e como você tomou essa decisão. E, enfim, eu continuo depois. Eu acabei fazendo a trilha de imagens, de ciência de dados, se não me engano, e teve mais alguma que eu não lembro qual foi. Profissionalmente falando, eu acabei seguindo muito essa linha de ciência de dados. Eu tomei essa decisão, assim, foi ao longo do meu percurso. Eu entrei achando que eu iria para inteligência artificial. Inclusive, eu acho que foi a terceira trilha que eu fiz, eu acho que foi inteligência artificial. Ou se eu não fosse para inteligência artificial, eu achava que eu iria para alguma coisa do tipo desenvolvimento de redes, assim, IoT, alguma coisa do tipo. E durante o curso, eu meio que fui descartando as opções. Então, para mim, particularmente, eu tive matérias que eu achei muito difíceis e muito arrastadas, assim, um nível de dificuldade que eu não estava a fim de enfrentar relacionadas à área de IoT, por exemplo. Então, foi uma coisa que eu descartei. E, ao mesmo tempo, eu fui gostando de matérias obrigatórias que tinham alguma relação com imagens ou alguma relação com ciência de dados, e fui reforçando isso. Mas, assim, eu vou mentir se eu não dizer que também foi um pouco de tentativa e erro. De pegar a cabeça da trilha, que a gente chama, sabe? E realmente fazer uma matéria mais basicona e daí ver, não, é realmente isso, ou então não, isso aqui não tem nada a ver com o meu perfil. A cabeça da trilha são as do segundo extrato que você fala, né? Isso, eu peguei. A gente também tem que fazer matérias excedentes de trilhas, né? Eu acho que uma matéria fora das três. Então, assim, eu peguei umas matérias que realmente não tiveram nada a ver com a minha formação. Por exemplo, eletricidade, que eu achei que eu ia gostar muito e foi a maior roubada, assim, do meu curso inteiro. E foi, assim, descobri que eu Inclusive, não gostava. curiosidade, interrompendo aqui, foi a primeira aluna do BSI, eu acho, que passar em eletricidade. Aí, pra quem tá assistindo, fica pra posteridade. Mas pode continuar, desculpa. Foi uma matéria muito difícil, assim, não foi fácil. E eu descobri que não era a minha praia mesmo, assim, nesse momento em que eu olhei e falei, não, realmente, engenharia da computação não é para mim, o BSI é muito mais a minha cara. E trilhas excedentes, eu cheguei a pegar criptografia, que foi uma matéria maravilhosa, muito legal, mas que eu acho que, assim, eu vou acabar nunca usando, porque realmente não é muito da minha praia, mas eu conheço bastante gente que pegou e acabou indo por essa linha de segurança de redes, segurança da informação e tal, e enfim, é só uma questão de você dar fit ou não com as matérias, com as trilhas. Não, beleza. Você falou sobre matérias que você gostou de fazer, que não necessariamente vão agregar diretamente para sua carreira, né, profissional. E eu acho, assim, até pegando um pouco um gancho aí do espírito do centenário do Paulo Freire, da pedagogia crítica, eu acho que o papel do professor ele influencia bastante também, né, nessa construção da própria percepção do aluno mesmo, nem tanto do conhecimento, da própria percepção do aluno do tema mesmo. E fazer uma pergunta um pouco mais pessoal aqui, que é quais foram os professores que mais te orientaram nesse processo, né? Porque às vezes a pessoa que está entrando agora acha que é tudo muito separado, né? Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai chegando mais próximo de algumas pessoas lá dentro e a gente troca muita ideia com essas pessoas, elas acabam orientando a gente, direto ou indiretamente mesmo, até por afinidade mesmo, e eu acho que isso define bastante também o tipo de paradigma que você lida lá dentro. Então, só para a pessoa ter uma noção mais concreta do que você lidou, né, nesse processo que você falou, quem foram essas pessoas, né, que estiveram no seu caminho, você gostaria de deixar claro? Aproveitando agora que você tem uma liberdade que quem é aluno não tem, né? Agora você não é mais, você pode falar. Eu tava até em dúvida se eu podia ou não falar, mas assim, a trilha de imagens eu com certeza peguei por causa da Leísa.
Foi tipo, acho que de todos foi a minha principal mentora lá dentro, assim, eu vi ela muito como um referencial mesmo de carreira. Depois eu descobri que a minha praia não era tanto imagem, isso é até um pouco decepcionante para mim, assim, pessoalmente, porque eu gostava muito dela, ela foi minha orientadora de TCC e tudo mais, e ela com certeza foi o principal motivo de eu ter ido para imagens. O Mineto também foi um professor, assim, que eu não... Nossa, eu não posso falar nada, maravilhoso, eu achei. Muito por essa questão, assim, a Leísa ainda tinha uma coisa de, tipo, ela me acompanhou desde o começo da graduação, né? Ela deu... A primeira aula que eu tive foi com ela. Então, assim, foi muito uma coisa de, tipo, eu grudei nela e ali eu fiquei até o final. O Mineto eu fui conhecer mais tarde, por intermédio da Leísa. Foi com ele que eu fiz aula de criptografia, inclusive. E também foi maravilhoso, assim, foi um professor que me inspirou muito em relação à escolha da carreira acadêmica. Por conta da forma dele falar, ele fala tudo muito empolgado. Quando você conversa com o Mineto, dá vontade de viver a vida dele, assim. Eu acho maravilhoso, cara. Aí, fora da área de imagens, teve o Celso, que foi quem me guiou durante a iniciação científica, que é mais da área de ciência de dados, que é a área que eu escolhi seguir, que eu gostei muito, e um professor que talvez eu não tenha tido muito contato com ele, mas as aulas dele me inspiraram muito, foi o Fábio, que é de inteligência artificial, e eu lembro que eu ia para a aula dele e meu olho brilhava, assim, e eu falei, nossa... Tanto é que quando eu fui procurar um estágio, a primeira pessoa com quem eu falei foi com ele, para ver se ele não sabia me indicar o estágio na área de inteligência artificial. Acabou não dando certo, mas, assim, também foi um professor que me inspirou. Mas, no geral, eu acho que, assim, 90% dos professores do DAINF faziam meu olho brilhar. Eu sou muito suspeita para falar, assim. Eu gosto muito dos professores do DAINF, então... Sempre não importa. Não, tudo bem. Eu também tô falando isso, né? São muito poucas pessoas que poderiam falar que não gostei. Enfim, partindo desse ponto, evoluindo ali um pouco mais do meio para o fim do curso, muda bastante, eu pelo menos percebo que muda bastante a forma quando a gente percebe o curso, como a gente percebe o nosso futuro até. E surgem umas dificuldades diferentes, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você sentiu as dificuldades do meio para o final do curso, né? Que dificuldades foram essas que surgiram, né? Que não era mais, você já estava acostumado com o ritmo, já estava acostumado com regular seu tempo, enfim, com o tipo de trabalho, né? O nível mais conceitual, enfim. Quais foram essas dificuldades que você percebeu, né, que foram as principais para você? E, bom, daí eu continuo. Eu queria emendar também com outra pergunta, que é se esses professores, porque eu acho que é mais esse período que a gente começa a se ligar mais profundamente, né, com esses professores. Então, qual foi o papel dessas pessoas que você achou importante, né, nessas dificuldades? Eu acho que a maior dificuldade que eu percebi era como aplicar isso fora da academia, assim, no trabalho, porque foi bem a época que eu comecei a trabalhar também, e pelo menos o meu estágio não tinha muito a ver com o que eu gostava de fazer na graduação, né? Eu fazia coisa muito básica, muito simples no meu estágio, eu queria elevar um pouco o nível, assim, ao nível dos problemas que a gente tinha na graduação, né, Sim, falando de questões estatísticas de ciência de dados mesmo, esse tipo de coisa. Então, eu tive uma dificuldade muito grande em entender, assim, porque as pessoas, elas meio que contratam a galera da computação como se fosse tudo o mesmo saco, assim, colocam todo mundo no mesmo saco e acham que um desenvolvedor é a mesma coisa que um cientista de dados e é isso aí. Então, assim, foi difícil para mim entender qual que era o meu lugar ali no mundo empresarial. Para mim foi interessante o contato próximo com os professores, até porque eles já tinham tido contato com outros alunos que tinham passado pelos mesmos problemas que eu. Então, eles souberam falar bastante dessa questão, tipo, empresa X, você vai trabalhar mais com isso, digamos assim. A empresa Y é mais com aquilo. Tem empresas em que depende do departamento em que você vai entrar. Então, esse eu acho que foi a minha maior dificuldade. Não foi nem em relação à graduação, mas foi em relação a tentar me entender como uma pessoa já quase formada dentro do mercado de trabalho.
Uhum, uhum. Não, é legal porque, inclusive, você tocou num ponto que era o próximo ponto que eu queria tocar, que é como você decidiu, né, qual tipo de estágio, qual tipo de trabalho você ia querer lidar no seu estágio obrigatório. E, enfim, enfim, aí você fala. Eu não decidi realmente, assim, eu não parei e falei, ah, eu vou fazer isso. Eu meio que, olha, sendo extremamente sincera aqui, eu peguei quem pagava mais, quem parecia mais divertido e fui me inscrevendo para suas vagas, assim, e seja o que Deus quiser. Eu tava no PET e eu cogitei validar o PET como estágio obrigatório. Uhum, Mas eu, assim, apesar de ter um perfil muito acadêmico, eu queria ter a experiência de uma empresa, assim, para não uhum, chegar lá na frente, sei lá, num doutorado, num pós-doutorado e dizer, putz, será que eu não devia ter tido alguma experiência profissional? Eu quis ter isso já durante a graduação para meio que eliminar, digamos assim, essa hipótese. Aí eu fiz alguns processos seletivos, eu tive algumas histórias frustradas aí de experiências profissionais, mas eu acabei estagiando no Bradesco, né? E lá eu não fazia muito exatamente o que eu queria, mas assim, uhum. eu acabei ficando e de estagiária eu passei a ser CLT e só fui sair realmente quando eu decidi fazer o meu mestrado e decidi que não era aquela área que eu queria seguir. Uhum. Tá, você comentou sobre o IC que você fez, né, e outros projetos, enfim, eu vou, acho, focar um pouco na próxima sessão, mas você acabou validando o seu IC, né, como estágio, né, no fim das Nossa, contas. eu tinha esquecido totalmente disso, sim, exatamente. Porque o Bradesco não validava estágio obrigatório. Nossa, Uhum, sim, realmente, o Bradesco virou tipo atividades complementares, eu acho, de estágio não uhum, obrigatório, né? E uhum, daí eu precisava validar o estágio obrigatório. Eu estava querendo entrar como CLT no Bradesco, só que daí tinha aquele lance de que tinha que ficar um ano na empresa, eu acho, como CLT para validar como estágio, eu ia acabar me formando antes. E daí eu já estava nessa vontade de querer pegar uma IC, porque eu não sabia direito assim, o que eu gostava dentro da ciência de dados, uhum, para que caminho que eu queria ir. E tinha uma noção assim muito rasa do que eu queria, mas não era concreta. Aí foi quando eu falei com o Celso, falei, Celso, é o seguinte, eu preciso de um estágio obrigatório. Será que você não me dá uma IC nessa área? E daí ele gostou da ideia e a gente acabou fazendo. Fez eu, o Celso e o Vitor, que é um outro aluno, né? E daí a gente ficou trabalhando aí quase 2020 inteiro no projeto de IC. uhum. Você quer falar um pouquinho desse projeto? Foi Aham. bem no contexto que a gente está vivendo, talvez fique datado para o futuro, mas no contexto que a gente está vivendo ainda é relevante. Então, assim, a gente fez um projeto de análise do impacto do Covid na indústria aeronáutica e a análise do impacto da indústria aeronáutica na propagação do Covid. Como eu falei, eu não fui a única aluna desse projeto, então eu foquei mais nessa segunda parte, da análise da propagação do Covid a partir da indústria aeronáutica, que foi quando eu comecei a mexer com redes complexas. A gente Uhum, basicamente criou a rede de aeroportos do mundo, né? Mapeou mais ou menos quantos voos em média existiam por dia entre um país e outro. E aí a gente rodou um random walk que a gente soltava um habitante assim aleatório lá da China com Covid e rodava o modelo para ver assim se a gente conseguia simular a propagação de como foi, né, saindo da China passando pelos países. uhum, Pelo que eu lembro, a gente conseguiu explicar bem assim os 3 primeiros meses de propagação e depois disso ficou um caos, porque aí a propagação começou a ser interna, de políticas internas de uhum, cada país, não dependia mais tanto do que vinha de fora. Mas ficou bem legal, assim, e foi o que me ajudou a bater o martelo de que área que eu queria seguir. uhum. Não, bem bacana isso. Inclusive, eu acabei pulando aqui a parte de projetos já direto, então eu vou. Tinha mais uma pergunta lá, vou deixar para o fim mesmo, para aproveitar o fluxo. Falando agora de outro projeto que, bom, você está aqui por ele, inclusive, que é o Peteco. Qual você acha que foi o papel do Peteco na sua vida mesmo, como um todo, tanto da parte profissional quanto da parte pessoal? Enfim, se é que dá para separar uma da outra, né? Enfim, e como você percebe isso?
Eu gostava muito do peteco. Eu entrei muito com uma mente assim de que ia ser tipo uma IC. Eu achava que eu ia entrar e ia fazer uma parada tipo que eu faria no IC. E eu até tentei fazer isso, mas eu acho que eu tava muito novinha no curso e acabei fazendo um negócio que, assim, no momento em que eu estava fazendo esse trabalho não fazia muito sentido para mim, mas depois ele foi ganhando sentido porque eu fui moldando ele, digamos assim. Uhum. Então, muito mais do que trabalhar na parte de pesquisa no Peteco, eu trabalhei na parte de extensão e educação. O que eu adorei, assim, para mim foi uma experiência única. Eu gostava muito de dar. Eu era ajudante, digamos assim, dos monitores de cursos do Peteco. Então, eu participei como ajudante do curso de web, por exemplo, do curso de Python, eu ajudei a fazer um material e daí eu ficava mais, não efetivamente dando a aula, mas mais ajudando em questões práticas, tipo arranjar sala, fazer chamada, ajudar com os alunos em problemas específicos. Mas o que eu realmente gostei foi o projeto que eu criei de introduzir a lógica computacional em escolas para criança, assim, de ensino fundamental. E aquilo para mim assim foi perfeito. Eu gostava muito de mexer. Eu sempre gostei muito dessa área acadêmica, né? Então, Uhum. ensino para mim era uma coisa maravilhosa. E eu gostava muito de lidar com criança, assim. Então a gente criou um projeto bem legal. Eu acho que eu acabei indo em umas 4 turmas diferentes para mais, assim. E depois que eu saí, eu acho que o projeto continuou por um tempo. E, enfim, isso foi o que mais me impactou, eu acho. Eu perceber que eu tinha essa vontade de dar aula, de criar projetos e passar para as pessoas, assim. Uhum. Não, na verdade, eu acho que você não está sabendo, mas o projeto existe até hoje. Ele foi estendido, inclusive. Tem. Eu acho que foi você, né? Que começou com Missionários e Canibais. Não sei se é isso que você tá falando. Sim! Então, Nossa, sim! sim, sim, foi implementado até uma versão própria do PTEC, e tem outro jogo também agora. Tem o Pontos de Cronenberg, alguma coisa assim. Enfim, e tem mais um para sair ainda. Enfim, tá rodando ainda. Seu filho ainda existe. Que bom! É, enfim, ainda nesse ponto, não, inclusive você fica, para quem está assistindo e quiser fazer parte do PTEC, as coisas elas vão a longo prazo, assim, você vai contribuindo, né? Essa contribuição com outras pessoas que você talvez nem conheça diretamente, mas enfim, você vai trocando experiências pelo trabalho ali que você vai manuseando e, enfim, absorvendo. Exatamente. E como você percebe a visão dos outros sobre você ser uma ex-petiana, enfim, ter feito peteco, tanto na parte do currículo, até quando você fala desse projeto de extensão, enfim, com pessoas X, assim, que você não necessariamente é amigo, enfim. Como você acha que é percebido isso pelos outros? Eu acho que para o estágio contou bastante, assim, muito pela questão da proatividade, sabe? Uhum, Porque no Peteco, ok, a gente entra e tá fazendo parte de um grupo, mas você tem que ser muito proativo ali dentro, assim. uhum, O Tacla não vai. O Tacla, no caso, é o orientador, né? sim. Mas o orientador não vai chegar assim com uma listinha e olha, Paula, você tem que cumprir isso. Não, você chega e, tipo, meio que fala, ó, tô fazendo esse projeto, Tacla, eu vou pegar essa sala e. Assim, meio que ele só assina embaixo, sabe? Você tem que ser Uhum, proativo. Então, eu acho que para a questão da proatividade contou muito. Eu consegui muito fazer as coisas que eu queria fazer. Eu entrei num projeto que estava meio parado para a BSI. Eu vi que para as engenharias ele ainda acho que estava funcionando, mas ele estava meio parado para a BSI quando eu fazia parte do Peteco, que era a questão de recepção de calouro, que eu achava muito importante assim, para o BSI tentar atrair mais gente e tudo mais. uhum, E para mim isso era maravilhoso, assim, pegar os relatos passados, entender o que deu errado e tentar reimplementar no futuro, né? Que teve coisa que deu errado no meu projeto, que eu acho que deve ter melhorado bastante. Eu acho legal essa continuidade, assim. E a conversa com a comunidade eu acho mais legal ainda, porque geralmente as pessoas elas não entendem muito essa conexão da universidade com a comunidade. Eu acho muito legal quando acontece. E quando eu falava assim, tipo, para pessoas fora da universidade, não, eu vou dar aula, um mini curso para criança, assim, todo mundo ficava, mas pela universidade, não é um projeto independente? Eu, tipo, não, pela universidade. Eu acho que foi mais essa percepção, assim, eu acho que para as crianças que a gente ia dar aula, aproximava muito mais elas da universidade, né? Elas entendiam que aquele era um espaço delas também, de alguma forma.
E para as pessoas que ficavam sabendo de fora da universidade também entendiam que a universidade também tinha esse papel, assim. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Agora eu vou perguntar para você um pouquinho sobre o seu presente, também reamarrando com a parte do curso, que é você está fazendo mestrado agora, né, na USP, na área de dados. Se você quiser falar um pouco mais sobre isso, também vai ser legal. Só que eu queria saber, principalmente, como você decidiu, né, fazer o mestrado, enfim, antes da área mesmo, antes da própria área. Foi meio que para mim, assim, eu tinha já essa vontade de fazer o mestrado, porque desde o começo do curso eu gostava muito de me aprofundar nas coisas, né? Então as trilhas para mim foram essenciais muito por isso, porque eu não ia ver a coisa só superficialmente, eu ia conseguir me aprofundar até certo nível, né? Naquelas coisas. Eu acho que eu tomei a decisão mesmo de fazer o mestrado ali pelo meu terceiro ano, que foi mais ou menos quando eu comecei a estagiar, que, como eu falei, uma das minhas infelicidades com o estágio era o fato de que eu achava que os problemas que eu estava resolvendo não eram tão complexos quanto eu queria. E aí eu meio que percebi que eu só iria conseguir resolver problemas mais complexos se eu estudasse mais, né? Se eu tivesse realmente capacidade de resolver problemas mais complexos. Uhum. Então, a decisão de fazer o mestrado para mim não foi muito difícil, assim, foi meio que um fluxo natural. O difícil para mim mesmo foi escolher a área e escolher a universidade para qual eu queria ir no mestrado. Uhum. Legal, e por que você escolheu a USP? Então, eu cheguei no meu quarto ano, assim, meio perdida. Eu meio que gostava de tudo, mas também não gostava realmente de nada, assim. Eu não sabia direito o que eu ia fazer no mestrado. A princípio, eu queria ir para a Unicamp, e voltando para nomes de professores, porque todos os professores que eu mencionei, tirando o Fábio, eram da Unicamp. O Fábio eu não sei, da verdade, de onde ele era, mas, assim, a Leísa, o Mineto, o Celso, todos tinham, sei lá, morado na Unicamp por muito tempo. Então eu achava que era o meu caminho natural, assim. Então, já que os meus ídolos fizeram isso, eu vou fazer igual, sabe? E eu não pensava muito nisso. Eu só falava, não, eu vou para a Unicamp e é isso. Eu vou me inscrever lá. Se eu passar, vai estar tudo maravilhoso e é isso. E daí, quando eu comecei a me questionar mais sobre o que eu queria fazer no mestrado, que daí foi quando eu fiz a IC com o Celso, tudo mais, e eu descobri que eu queria redes complexas, eu comecei a buscar nomes fortes das redes complexas no Brasil. E na época eu só achei um nome no Brasil, que foi o do meu orientador atual da USP. Então eu tive que tomar essa decisão que para mim foi bem difícil, assim, eu sigo esse caminho que eu já sei, assim, que eu iria gostar, porque a minha lógica era mais ou menos assim: se esses professores que eu tanto gosto se formaram com professores que ainda estão lá, então provavelmente eu vou gostar dos professores de lá, sabe? Vai ser meio que a mesma coisa. Faz sentido. E, assim, para mim foi difícil decidir entre isso, assim, meio que o certo, ou então ir para a USP, que era... Eu não tinha referência nenhuma, eu só sabia que os trabalhos daquele professor eram muito próximos do que eu queria fazer, mas eu não sabia se ele era um bom professor, eu não sabia se o jeito dele de orientar ia ser algo no qual eu ia me adaptar, eu não sabia como que era o esquema de ensino da USP, né? A gente sabe que varia muito de universidade para universidade. E... Enfim, isso foi muito difícil para mim, mas eu acabei optando pela USP, assim, por conta da área mesmo. Eu falei, não, se não der certo, aí eu saio e vou pra Unicamp mesmo. Aí depois vê, né? Eu falei, vou testar esse negócio aqui. A gente tá em pandemia mesmo, não vou precisar me mudar por hora. Pois é, às vezes ajuda até. Sim. Enfim, eu ia te perguntar agora, daqui para frente, onde e como, né, você se vê, quer estar daqui a 5 anos, um médio prazo, ou longo prazo até. Eu não sei direito. Eu fico mudando os meus planos o tempo todo, assim, na verdade. Você que é mais próximo sabe muito bem disso. Até, sei lá, 2 meses atrás eu estava convencida de que eu queria tentar uma vaga no exterior, uma vaga acadêmica, assim, do PhD. Hoje em dia eu já mudei totalmente o meu plano e decidi que eu vou fazer o doutorado na USP com esse professor que eu vou me mudar efetivamente para lá e tudo mais, né? Então, assim, eu diria que o meu plano atual seria fazer o doutorado na USP, né? Terminar essa parte aí na USP. Eu acabei de entrar numa empresa nova também, então, assim, vou ver como é que vai ser. Então, talvez eu continue nela até o final do doutorado, talvez não, eu
não goste e volte só para o doutorado mesmo. E daqui a 5 anos eu pretendo estar ou em alguma empresa, assim, num cargo com uma complexidade mais alta, que eu realmente goste de fazer o que eu estou fazendo, ou então, se ainda não for possível, eu penso em fazer o pós-doc, e aí sim, talvez no exterior, em outro lugar, para conhecer outras universidades. Não, ótimo. Eu queria, inclusive, recapitular aquela pergunta que eu pulei lá atrás, porque ela encaixou aqui milagrosamente, eu ia te perguntar como você gerenciou, né, se tinha algum método, enfim, como você fez para gerenciar seu tempo durante o curso, e se com o estágio muda isso, muda muito, o que muda. E aí, trazendo agora, basicamente, você pode falar também sobre o mestrado, né, porque você fez uma época sem trabalhar e agora, enfim, talvez não tenha experiência com o trabalho, mas já tem uma noção, acho, do que você vai fazer. Não, muda completamente, né? Para mim mudou tudo, assim, Eu vivia muito na universidade, a minha segunda casa era a universidade, então, assim, independente de quantas aulas eu ia ter no dia ou quais os meus horários de aula, enquanto eu não estava trabalhando, eu chegava, sei lá, 10 horas da manhã na universidade e ia embora às 9, 10 horas da noite, assim. Então, eu gerenciava tudo por ali mesmo, assim, Uhum. As minhas aulas sempre foram muito esparsas, né? Elas nunca foram uma grade certinha, uma aula coladinha na outra, que eu saía de uma sala para outra. Então, Todo mundo. nesses intervalos, eu, sei lá, assim, gerenciava entre ter o meu lazer, né, meu tempo livre, fazer alguma coisa, e ir para a biblioteca, meter a cara nos livros e estudar mesmo. A minha sorte foi que o nosso grupinho ali no UT era o mesmo, assim, o que eu passava o tempo estudando e o que eu passava o tempo no lazer eram as mesmas pessoas. Então, assim, para mim isso foi um golpe muito de sorte, porque a gente meio que se gerenciava assim, não, beleza, a gente vai para a quadra agora fazer qualquer coisa, ou a gente vai para a biblioteca e estudar o que a gente realmente precisa estudar. E a gente decidia ali entre a gente, batia o martelo e ia sempre fazer ir pra aquilo. quadra no final. Eu era mais responsável, eu insistia pela biblioteca. Mas, assim, sempre deu muito certo isso enquanto eu não estava trabalhando. Ficava meio caótico no final do semestre, mas, assim, deu certo no final as coisas, assim. A gente conseguiu. E isso é uma coisa que, assim, eu batia muito nessa tecla quando eu tinha reunião com os calouros, e eu bato de novo, que eu acho muito importante achar um grupo, assim, com quem você consiga meio que ir junto. Porque, meu Deus, eu tô no mestrado agora e tá num presencial, né? Eu faço mestrado na USP de São Carlos e eu tô em Curitiba. E uma das partes mais difíceis para mim é sentir que eu tô sozinha, assim, de tipo, eu não tenho uma pessoa para reclamar que a matéria tá um porre, assim, não tenho uma pessoa para falar, cara, eu não sei como resolver isso, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, que coisa difícil. Ou então para falar que a matéria tá muito fácil. Então, assim, para mim foi muito, muito essencial ter tido alguém para me acompanhar desde que eu entrei até o momento em que eu saí, que estava passando pelas mesmas coisas que eu, que podia não estar nas mesmas matérias, mas estava entendendo a aflição geral do negócio ali. Isso foi bem, bem essencial, assim, para mim. Não, legal, inclusive nesse espírito de falar alguma coisa para calor, enfim, ou não até, num momento de extrema liberdade aqui do TFR, eu queria que você fechasse a entrevista aqui falando o que você quisesse, qualquer coisa mesmo, qualquer mensagem que você quiser, pode ser nesse espírito, para fechar um pouco, eu sei que às vezes liberdade demais atrapalha, mas para deixar para a posteridade aí sua mensagem, sua voz, para ser ouvida aí. Não sei quem vai assistir também, ninguém vai assistir provavelmente, mas... Cara, isso é péssimo, tipo, fala qualquer coisa aqui. Sim, o que você pensar, você acha importante ser dito, não sei, é seu momento, não vou atrapalhar mais. Não, eu acho que muito essa questão do... É importante, eu acho que a galera não leva isso muito a sério, mas é importante você ter contatos dentro do curso, assim, e contatos tanto com a galera que você conhece quanto com seus veteranos. Eu demorei muito para criar algum contato real com meus veteranos e minha vida facilitou em 100% depois que eu fiz isso, assim, que eu consegui conversar com a galera e não se afobar. Eu acho que eu me afobei muito durante a minha graduação. Eu passei uns perrengues meio chatos, assim, que não eram necessários no momento, assim. Eu cheguei a pegar 10 matérias no semestre achando que eu não ia dar conta de terminar o curso em 4 anos e terminei, assim, com os últimos semestres sendo extremamente livres e não tinha necessidade de eu ter feito aquela loucura lá atrás. Então, tipo, vai no seu tempo, vai no seu ritmo e tenha contatos dentro do curso. Eu acho que é isso.
Não, tá ótimo. Eu queria agradecer aqui a Paula e a todo mundo que assistiu, hein? Embora eu tenha falado que ninguém vai assistir, talvez alguém assista, e eu tenho que agradecer, né? Enfim, o momento youtuber aqui tem que acontecer. Eu pedi aqui pro pessoal se inscrever no canal e se você gostou, é, clica no gostei aí pra gente ter noção desse feedback. E se você não gostou também, tem a seção de comentários, se quiser dar alguma sugestão, né? Se não quiser também, enfim, o mundo é assim. Então, obrigado, acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Fala. Não, obrigada, Daniel. Era... Não, foi boa a entrevista, eu me diverti aqui. Obrigado, gente. Até a próxima. Deixa eu parar aqui.